Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado para conversar com empreendedores, inovadores, líderes, gestores, inovadores, por que não, na vida profissional e pessoal também, gente que faz a diferença aqui no Blumenau. Gente que inspira, né? Gente que inspira. Eu adoro quando tu fala isso. Eu sou o Pancho, jornalista ao meu lado, o Rafael Silva, legal, criador desse podcast e o cara que vai falar dos nossos patrocinadores antes de a gente apresentar os nossos convidados. Pessoal, primeiro vamos falar dos dois caras que acreditam muito e apoiam. Eu, primeiramente foi o Ricardo Oríbica da Transpotec, que correu, levantou a mão, disse, cara, vamos apoiar essa bagaça aí. E ele é um dos motivos que a gente está aqui de pé fazendo isso aqui funcionar. Obrigado a todo o time da Transpotec, uma das empresas mais incríveis, talvez uma das mais inspiradoras da nossa região e que está crescendo absurdamente. Agora, recentemente, teve a tal da notícia que ele ficou quase 4 meses para dar. E também a ProWay, que para mim, na minha grande opinião, na minha pequena opinião, é uma das maiores escolas de desenvolvimento do planeta Terra. Só no programa Entra 21 já fez mais de 5 mil desenvolvedores. Então eu quero agradecer a todo o time ProWay, em nome do Sérgio, da Nayara, do Guilherme, absolutamente todo mundo. Quando a gente chega lá parece que a gente está dentro da nossa casa. Então obrigado ao ProWay pelo apoio. Antes da gente apresentar o negócio, boa, o negócio boa. É ótimo, né? O negócio sobre o qual a gente vai falar, é isso que eu quis dizer. Inscreva-se no canal Real Rafa Silva aí do YouTube, acione a sineta para saber quando vai ter novas entrevistas sobre empreendedorismo e siga também Antes Tarde do Que Nunca no Spotify para você ouvir nas mais diversas horas, onde você tiver mais tranquilidade para ouvir as entrevistas que a gente veicula aqui. É isso, quem é que tá aqui? Conosco hoje 3 galera jovem, geralmente uns senhores novos, aqui. Não, são super descolados. Matheus Bach, Nicolas Cornetê e Alexa Meira, sócios do Brasilic, que já foi Brasilic Superfood e ainda é na realidade, ainda né? É. Mas todo mundo conhece por Brasilic que é uma... Diga. E tá passando por um rebrand aí, ó. A gente já cutucou o rebrand aí. Já cutucou. Para quem não conhece Brasilic, se é que alguém não conhece Brasilic aqui no Blumenau, tá vendo embaixo de uma pedra, alguma coisa assim. Possível. Um restaurante charmosíssimo, comida super saudável ali no Calçadão Brickheimer. Rápida, né? Lugar Rápida, charmoso um também. Lugar muito legal. Lugar muito bacana. Gente, obrigado pela participação de vocês. Nós que agradecemos, com certeza. Eu quero começar sabendo a idade, porque, são meu muito Deus, novos, são né? muito, pelo menos aparentemente, né? São muito jovens, né? Que idade eu sou caçula, da sociedade, eu tenho 25 anos. 25? Isso. O Matheus e tem cara de mais sério, né? Ele tem a cara de ser mais velho. Não sei se é bom ou ruim. Eu fiz 20 semana passada. Como assim? Para, Ele é caçula que não possível, fizeste 20, cara. Tenho 28. Tem 28? 26. E 26? Que bacana. E Brasília tem quanto tempo já? Já faz tempo? 6 anos. Caramba, passou 6 anos. rápido. Completamos 6 anos dia 29 de setembro, Então tu começou com recentemente. 19 na sociedade? Não comecei com 19, isso é uma coisa que a gente vai conversar ainda. Eu sou Entendi. sócio do Brasília que faz 4 anos, né? 4 3 anos. anos. 3 anos e 3 meio, anos. acho que vai fazer. 18, Eu entrei na quando virada eu de tinha chave. 21 para 22 Ou anos. seja, o Matheus veio depois, então. Veio da- depois. Posterior. Isso. Que virada de chave é essa? A gente... Tem uma história ruim aí. E aí eles te olharam, a história piorou. Por um momento, na verdade a gente nunca está 100% satisfeito com o nosso trabalho. Em 2017, acho que mais de todo mundo... Não o a microfone, Alexa- pelo amor de Deus, não o microfone. desculpa. mais do que todo mundo, a Alexa não estava contente como a gente estava servindo os nossos alimentos. Legal. Então a gente, em 2017... Que legal essa autocrítica, né? E O já tempo tinha quanto todo. tempo? Já tinham 3 anos. 3 anos. Já estava consolidado na cidade, a gente já tinha clientela bem estabelecida, gostavam dos nossos produtos, mas a gente não gostava de algumas coisas. A gente não gostava da quantidade de plástico que a gente gerava, o restaurante era pensado somente com embalagens para viagem, né? Então a gente não trabalhava com louças. Então lá em 2017 a gente pensou em mudar, a gente literalmente mudou tudo, quebrou todo o restaurante, mudou totalmente a proposta. Então, as pessoas que são nossos clientes desde 2015 sabem bem como é que funcionou esse processo, assim, sabe? E tu não teve muito abandono ali, porque geralmente a gente está acostumado no modelo de negócio, quando faz essa transformação muito De cliente, radical. você diz? Cresceu, né? Cara, por incrível que Eu ia pareça... dizer, Cresceu exato, muito. E a partir do momento que a empresa se volta para a sustentabilidade, principalmente, né? E para Atrai o lance também, né, Alexa, de proporcionar uma melhor experiência quando as pessoas estão comendo o alimento, né? Sim. E, na verdade, assim, a gente mudou mesmo porque a estrutura que a gente tinha não estava dando conta da demanda. Entendi. Também. Era muito por conta disso. A cozinha era pequena, não tinha uma logística legal para trabalhar, um fluxo legal. Então, foi muito por conta disso também. Vocês dois
dois criaram a Brasilic, é isso? Foi eu, o Peter, que é o outro sócio, e o Nicolas. Foram nós três que começamos. Da onde que veio essa ideia? O que vocês faziam antes? Me conta um pouquinho do nascimento da ideia da empresa. Tá, tu quer contar? Eu já contei tantas vezes essa. Não, vamos ligar pro outro, a gente bota ele ao vivo. Não vão brigar vocês dois aí, né, cara? O meu irmão, né, o Peter, a gente sempre trabalhou com engenharia. Né, e daí lá em 2015... a gente estava sentindo uma retração grande no mercado da engenharia e a gente já trabalhava por conta e a gente ficou com medo de perder o emprego, né? Ter que pagar as contas. Daí a gente tinha ali e a gente sempre quis abrir um negócio. A gente tentou abrir uma empresa de engenharia, né, fazer projetos industriais e não deu muito certo por conta da nossa idade, né? Ninguém muito confiava que a gente ia conseguir fazer um bom trabalho. Cara, fazer um prédio gigantesco com dois engenheiros bebê. É pior que prédio, indústria. A gente faz indústria. E daí, cara, numa conversa que eu e meu irmão estávamos tendo na frente de casa, eu estava montando uma tigela de açaí, e eu falei, cara, vamos abrir um negocinho de açaí, é fácil fazer açaí. Assim que a grosso modo nasceu o Brasilic, vamos abrir uma casinha de açaí. E, cara, depois dessa conversa, depois de 6 meses, o primeiro Brasilic estava aberto. A Alexa estava se formando em gastronomia na Univale, daí a gente convidou ela para participar do negócio. E daí ela que deu a alma, né, dito não fazer apenas uma casinha de açaí, a gente ia comprar uma franquia de açaí, uma coisa assim. Então, a gente teve diversas conversas, a gente conversou com um cara lá do shopping da Hering, a gente ia alugar uma sala lá, antes de ir para o calçadão, né? Ele viu o projeto da franquia e falou assim, não, isso não tem nada a ver com vocês. Ele conhecia a minha avó, inclusive, a dona Elf. Ele falou assim, não, isso não tem nada a ver com vocês, queria uma coisa própria. A Alexa já tinha muita ideia na cabeça. O cara do shopping falou isso para ti? Falou que isso legal, pra gente na conversa. Lembra, Alexa? Estava eu, tu e o Peter. E daí a Alexa, como já era formada e tal, entrou no negócio para, de fato, criar um restaurante. E não apenas uma lojinha de açaí, né? E daí, quando a gente decidiu, de fato, criar uma marca própria, a gente sabia inconscientemente que a gente ia precisar de um designer para desenvolver um conceito. Né, para tu não apenas abrir um negócio e botar legal vocês pensarem isso produto lá atrás, né? Geralmente a gente faz alguma coisa, depois vai pensar Depois vai pensar, exato. Não, isso foi pensado, inclusive, bem desde o início mesmo. Desde a primeira conversa que eu tive com os dois, foi pensado, porque eles queriam a ideia deles, eu tenho que falar sobre isso. Pelo amor de Deus, é isso que a gente quer ouvir. Mas a ideia não deles é o que deu certo, tipo, é o que deu errado. Vamos abrir um açaí gringo, bem estilo, né, californiano. Califa, né? Califa. Aí eu peguei e comecei a dar risada. Falei, não, cara, açaí é brasileiro, é um produto nosso, por que a gente vai querer, né? Mas eu entendi o conceito deles quando eles falavam que queriam um negócio gringo. Eles queriam algo com um design mesmo, trabalhado, entendeu, na empresa. Porque a gente não vê muito disso, né? Toda lojinha de açaí, aquele negócio roxo e deu. Sim, fim, verdade, acabou. E a gente roxo. queria se destacar disso, a gente queria ser diferente. Então, na conversa, eu fui entendendo. Aí, depois você vai falar sobre o Eric? Daí meio que nisso daí a gente chamou o Eric, né, um amigo nosso, que é um designer também, bem renomado, inclusive formado na Forbes, já ganhou prêmios também, inclusive, e hoje ele trabalha na Europa, e lá atrás ele foi a pessoa responsável daí por criar a marca, né, nós todos, na verdade, né, muitos debates, muitos conflitos, assim, claro, né, mas nasceu o Brasilic, né. E desde aquela época a gente veio, acho que uma das coisas que ajudou muito o Brasilic ganhar uma certa visibilidade foi o lance de a gente, desde o início, querer fazer uma empresa diferente mesmo. Diferente como a gente lida com os nossos clientes, como a gente lida com os colaboradores, como a gente lida com a comunidade. E tudo isso atrelado à marca que a gente desenvolveu, uma marca brasileira, e a gente puxa para o brasileiro, que é um povo carinhoso, um povo de afeto, entendeu? Que respeita, que acolhe. Depende do estado, né? Não, mas no geral é. No geral, vamos dizer que é. A gente tem que fazer um positivo. É verdade. E daí todas essas coisas fizeram um pouquinho da diferença, né? Para o Brasilic chegar aí onde é que está hoje, né? Entendi. Mas assim, a gente não pode também mentir, porque a gente era marinheiro de primeira viagem. Claro. 22, eu tinha 22, a Alexa 21. Eu tava com 20, 21. 21, Recém-formada. Então... Recém-formada. E a gente errou muito. Acho muito. que nem 3 meses que eu tinha me formado. E vocês se conheciam antes? Como é que vocês se que juntaram? eu namorava o Peter, né? Ainda namoro. Entendi. Aconteceu alguma desgraça nesse meio. Não, ela é namorada. A gente passou por... Assim, eu, Alex e o Peter, que a gente passou por muita coisa nesses 5, 6 anos. Mas eu acredito que é igual um relacionamento, né? Então a gente aprendeu a conviver juntos, a se entender. E uma coisa a gente fala
a gente fala para todo mundo que tem vontade de empreender. Muitas pessoas falam, mas tu tem sócio, eu não sei se eu confio no sócio. Cara, sozinho ninguém faz nada. Exato. Tu precisa de pessoas do teu lado para segurar as pontas que tu não consegue segurar. E tu foca naquilo que tu sabe. Entendeu? Então, um dos motivos para o Brasilic ter dado certo e não ter quebrado ainda... Não, mas pelo amor de Deus. As empresas tudo quebram, né? A maioria, né? Dizem Mas que essa deu empresa certo. é feita ou para quebrar ou para ser vendida. Na real, toda empresa ela é feita para quebrar. Né? Ela tem um começo e um fim. Em algum momento, seja 200... O melhor empreendedor é aquele que consegue carregar ela por 10 mil anos, né? Mas, em teoria, toda empresa é feita para acabar. Em teoria, sim. E a gente deu muito certo por conta disso, por ter a Alexa, que sempre foi a chefe ali, responsável por toda a gastronomia, pelos produtos. Estão desenvolvendo bons produtos, né? Que é o principal produto bom. Se não tem um produto bom, ninguém salva a empresa. O cardápio é o mesmo do lançamento? Não, Ele foi evoluindo. Mudou algumas vezes. Algumas vezes. E continua mudando. Continua mudando e vai mudar sempre. Vai mudar, inclusive, soltar um spoiler, né? 2 semanas a gente vai ter cardápio novo Que na legal. parede. Daqui a 2 semanas vai ter um cardápio novo. Eu senti um convite aí. Parece que vai ter um convite para ir lá para experimentar, degustar essa comida nova aí. Ou pode vir até aqui que o delivery funciona muito bem também, né? Falando de falar. marca, Brasilic, da onde que veio essa ideia? Não, então, a gente, nessas conversas de criação da marca, uma das coisas muito difíceis é tu escolher um nome, né? E a gente estava com essa parada, vamos fazer um pico gringo, um lugar califa, um negócio diferenciado. E quando a Alexa jogou a real, não, tem que ser uma parada brasileira, e daí tu já soltou o nome, né? Brasília. A gente estava, na verdade, eu e o Eric, a gente estava tentando ali ver uma palavra que combinasse com o Brasil mesmo, sabe? Que tivesse a ver, assim. Aí, enfim, foi um brainstorming gigante, daí a gente chegou nessa palavra, assim, Brasilic. Tu sabe que ali, agora que tu falou isso, e talvez por tu ter falado, eu sinto essa pegada meio califa. Meio califa, tá? Eu não sinto essa pegada brasileira ali. Você tem uma pegada um pouco Isso mais... tá muito atrelado à forma como a gente atende os clientes. Então a gente é um restaurante fast casual, que é uma metodologia Fast casual. É uma nomenclatura americana para o formato de atendimento no balcão, geralmente com cardápio mais rápido, com possibilidades de um take and go ou uma curta refeição dentro do restaurante. Que é o modelo ali na Califórnia, principalmente aqueles que é os food trucks também, que é muito forte lá. Então talvez é isso que remete Eu acredito que sim. Se a gente parar para perceber, os modelos brasileiros de restaurante eles são muito do garçom ir até a mesa, de ser um atendimento mais formal, onde a disposição do restaurante ele contempla que você fique mais tempo dentro do restaurante, né? Então a gente veio com uma proposta de atendimento um pouquinho diferente nesse aspecto. Eu acho que é por isso que acaba tendo essa impressão mais americanizada assim do Brasilic, mas é mais pelo processo de como a gente atende. A marca ela tem propriedades 100% brasileiras. Isso é uma coisa que às vezes incomoda quem viaja e tu pede uma comida e antes às vezes de chegar a comida os caras me colocam a conta. Né? A maioria dos restaurantes americanos, principalmente, cara, tu pede a comida, chega a comida, daqui a pouco vem o garçom e mete a conta. Fiquem à vontade. Cara, tu parece um boi numa baia, assim, levando um carimbo. Então, eu acho isso muito louco e faz sentido o que tu acabou de dizer. E esse pensamento de evolução e que tu entra, como foi essa pegada para ti? Por que tu entrou? Onde é que apareceu esse cara? Eu posso responder? Claro. Eu acredito que respondendo a pergunta, é engraçado que nós somos amigos de infância, tá? Eu, do Nicolas e do Peter. Consequentemente, Alex, acho que já tá. A gente tá conversando isso no carro, já vai fazer 10 anos que tá com o Peter, então, consequentemente, alguma parte da nossa infância a gente também teve lado a lado. E o Brasilic, ele chegou num momento onde ele entendeu que ele precisaria ter uma organização mais estruturada para o escalonamento. E aí foi onde eu entrei para trazer essa parte de uma gestão mais assertiva para a gente rampar. Então, assim... Parte dos colaboradores, né? Principalmente com os colaboradores. Eu sou formado em administração de empresas, tenho algumas especializações na área de gestão, e foi entendido dentro da organização que, para escalonar, a gente precisaria ajustar um pouquinho de processos e a forma como a empresa entende a gestão de colaborador. É muito ingrato hoje, no nosso setor da gastronomia, a gestão de pessoas. Parece que gestão de pessoas é uma coisa muito atrelada a empresas grandes, né? Empresas de tecnologia ou instituições com muitos colaboradores. Mas gestão de pessoas nada mais é do que o incentivo de um grupo de pessoas que têm um desafio em comum, né? Dentro de uma organização, independente do segmento, todas as pessoas estão para um único ideal, né?
o objetivo da empresa. Então, ideal maior, ideal individual, né? Exatamente. E como tratar isso também, né? Gestão de pessoas, eu acredito que é maximizar os talentos individuais. Então, trazer um entendimento de um engajamento individual da equipe para a gente conseguir uma sinergia de grupo. E foi essa forma que a gente entendeu no passado que o Brasil precisava de uma especialização dentro desse segmento. A gente é muito ambicioso, a gente quer... a gente se arrisca a dizer, e eu e o Nicolas a gente brinca muito sobre isso, já está começando a virar uma realidade, né? A gente quer ser a maior rede de alimentação saudável do Brasil. Né? Legal. E para isso acontecer, a gente precisa entender como a gente vai gerir 12 pessoas hoje e como a gente vai ter uma empresa que vai fazer uma gestão de 100, 200, 300 pessoas. Então, essa grande sacada de trazer alguém de fora com essa expertise foi no que eles chegaram no meu nome. Somado com a questão de amigos de infância, a gente estabeleceu aí uma confiança instantânea. Né? O Matheus, ele, digamos, fez por merecer, né? Porque é que assim, voltando um pouquinho, desde quando a gente abriu o Brasilic, a Alexa era a única sócia que ficava 100% dentro da operação. Sócia executiva. Eu e o meu irmão, o Peter, antes do Matheus entrar, a gente trabalhava com engenharia, a gente ainda trabalha com engenharia, e a gente mesclava os horários lá. Eu ficava meio período e o meu irmão mais velho meio período. Daí pensa, meio período era uma pessoa com uma forma de lidar com as pessoas, com os colaboradores, outro meio período era outra pessoa que tem uma forma de lidar totalmente diferente. E daí tinha a Alexa, que estava lá o dia todo, e acabou que ela se tornou muito amiga de todo mundo. Claro. Então, era impossível gerir a galera. Então, meio que era todo mundo sempre... Os nossos colaboradores sempre foram muito bons, sempre fizeram muito certo, mas mesmo assim, alguns pontos sempre... Né, tu dá a mão, pessoas, ele começa a pegar aqui o teu braço, ele chega, ele vai querer... Não, então, e eram muitas responsabilidades também, tipo, principalmente para mim, que ficava ali o dia inteiro e eu tinha que lidar com muitas coisas, Sim, muitas situações, coisas, né? Muitas situações. E então, eu jamais ia conseguir gerir a galera. Eu só até falava, porque faz isso, o chefe de cozinha, ele faz a gestão da equipe da cozinha. Né? Ali no Brasil que a gente tem setores dos entregadores, setores da pista de montagem, setor da cozinha do preparo, setor dos caixas. Então a gente precisa descentralizar um pouco essa gestão e não deixar só incluída na chefe de cozinha. Mas o lance do Matheus foi uma parada muito massa, porque assim, o Matheus entrou, o primeiro dia que ele trabalhou dentro do Brasília, que foi no nosso aniversário de 4 anos. 3 anos. 4 anos. Não, 3. 2018, quando a gente abriu a loja nova. 2000 Não era ali? 3 anos. Foi era 3 ali. anos. A loja nova... Quando a gente mudou, foi 3 anos. 3 anos, a gente mudou tudo. Daí a gente fez o nosso aniversário no dia que a gente inaugurou a loja. E a gente não tinha ninguém para nos ajudar lá no salão e tal. Daí a gente chamou o Matheus nunca tinha... Vizinho, dá uma mão aqui. Ele trabalhava no banco, nunca tinha feito nada. Cara, ele botou a toalhinha no braço e ele literalmente comandou todo mundo. Ele pegou todo mundo, ele estava com a galera da cozinha, ele tava, Alexa, tranquilidade, estava socado, foi um dos dias que a gente mais vendeu, vai dar tudo certo, cardápio tudo novo. E ele deu aula, simplesmente sambou. Que bacana. E daí depois desse dia, eu já sabia, cara, a gente precisa do Matheus aqui dentro. E daí foi que, cara, obrigado por estar disposto aí com a gente. Eu sempre soube que o Matheus nasceu para empreender, ele já tinha empreendido em vários outros negócios antes. E eu falei, cara, se tu quiser participar do Brasilic, tá dentro, te boto para dentro. Daí aconteceu, né? Mas foi porque o Matheus se dispôs. Ele se provou, né? No fim, ele se provou. Teve esse fatídico dia, e foi uma loucura esse dia. Nossa, foi uma loucura. Da visão dele foi complicado. Matheus, mas eu te conheço da cooperativa de crédito. Da cooperativa de crédito, né? da Unicred. Nos conhecemos lá. Lá? Não. Eu trabalhei 5 anos na instituição. Eu saí, vai fazer 2 anos e meio, 3 anos que eu saí da instituição. Faz 3 anos já. Já vai fazer 3 anos. Passa rápido. Eu saí de lá. vi ontem lá. Que loucura. Então, a gente se conheceu lá, né? A gente se conheceu lá, né? Acho que sim. Exatamente. Que sim. E tu estás dedicado a... 100%. A minha vida hoje é o Brasilic. Entendi. A vida é o Tu executa, tu tá o tempo todo lá. Estou 100% na operação do Brasilic, em casa, presencialmente. A minha vida hoje é respirar o Brasilic e fazer com que os nossos objetivos sejam alcançados. Vocês tiveram algum modelo já de franquia? Vocês criaram isso? O Brasilic ali, a única unidade sempre foi? Teve em algum outro lugar? Foi, voltou? Antes da pandemia, a gente tinha bem fixo a ideia de a gente franquear um negócio. A gente entende que o nosso segmento ele necessita de um escalonamento de alguém que faça alimentação saudável. A gente entende que existe esse gap no mercado brasileiro. Fora a gente encontra bastante, mas hoje no mercado brasileiro, vocês que viajam bastante, né? Falta uma instantaneidade para dizer uma rede de alimentação saudável vem na cabeça. Não vem na cabeça. Eu tô tentando lembrar uma que ela cresceu bastante e agora ela está fechando lojas. Saladável, Saladices. Acho que é Saladável. Pode ser que seja é de uma Saladável. mulher que é CEO.
Vou ficar te devendo essa. Você que é uma que estava abrindo e agora está dando um callback em alguma Hoje, depois da pandemia, a gente aprendeu bastante de como o nosso consumidor ia se comportar. Hoje a gente vive um grande debate sobre como a gente vai cumprir com esse escalonamento. A gente tem dentro dos nossos objetivos abrir outras lojas, talvez não no modelo da franquia. Alguma coisa de sócio-operador, sócio investidor, né? Sócio-investidor. Tem o sócio-operador. O sócio-operador. O sócio-investe a gente opera. É que tem a modalidade de sócio-operador também. É isso que eu ia dizer. Tem o sócio-operador. O sócio-operador é o Outbag, é modelo de sócio-operador. E a gente estuda ainda a possibilidade, mas é fato, a gente tem a intenção e tem o interesse de abrir outras unidades do Brasil. Mas aquele é o único, tá? Nunca não houve uma outra, nenhuma tentativa de expansão, nada, uma franquia. A gente já teve muitas conversas, a gente já recebeu muitos leads, só que assim, aliado à nossa intenção de ser a maior rede de alimentação saudável do Brasil, a gente também não tem pressa. A gente é muito paciente. E vocês são novos, né? Vamos combinar. A gente é novo. É legal escutar isso, né? Porque geralmente é o inverso total. Né? O cara abre a primeira, em 6 meses ele já quer, ele deu um pequeno sucesso, ele já em 6 meses ele quer fazer a segunda, e aí ele não tem, a gente é muito pé no chão. É que a gente aprendeu que o modelo a gente aprendeu que o modelo de negócio poderia ser uma franquia tocando ele, né? Então, quando o Brasilic abriu, ele era para ser o Brasilic na rua Capitão Euclides de Castro de Blumenau. Atendendo os clientes e entendendo o feedback desses clientes, foi que a gente concluiu. Cara, eu acho que a gente tem um produto que pode ser franqueado. Na verdade, quando a gente criou a marca lá atrás, a gente já fez tudo pensando em abrir franquia. Entendi. Lá atrás, padronizado, lance das embalagens, tudo. Só que graças a Deus a gente não abriu nenhuma loja, né? Não, graças a Deus. Porque senão restaurante tu erra, é foda. Do mesmo jeito que tu erra na primeira, é a única coisa que eu não invisto é restaurante. Cara, é muito perigoso, é muito sensível. Exatamente. Uma pessoa que não gosta de algo e pediu aquilo e comeu e aquilo já gera um problema. Hoje eu me sinto confortável em abrir outra loja. Legal. Só hoje, depois de 6 anos de empresa. Antes E eu acho isso muito legal. O que vocês estão falando aqui é muito importante para vocês que estão escutando aí, abriram um negócio e estão há 6 meses, tiveram um pequeno sucesso e querem já franquear. As pessoas não entendem, e por muito tempo franquia foi moda, eles não entendem que quem vende uma franquia vende sucesso empacotado. Então, se tu não tem a capacidade de entregar, tu não tem capacidade de vender um sucesso empacotado, tu não faz. Porque é muito perigoso. As pessoas às vezes depositam quase todo o dinheiro que elas têm numa franquia porque elas acreditam no sucesso empacotado, entendeu? E isso o cara lá que seduz, monta uma franquia e toca-lhe o pau em vender. Porque daí o cara não vive mais de operação, ele vive de vender franquia. Payback, entendeu? 24 meses. Entendeu? Então, isso é muito perigoso. Então, poxa, escutar vocês tão jovens. Tipo, cara, eu tenho 43. Na época de vocês, eu queria conquistar o mundo em 15 dias, sabe? Tipo, vocês estão jovens, com esse entendimento e com a tua fala, Alexa, né? Com a tua fala de dizer, não, ainda bem que eu não fiz isso, eu acho realmente, cara, louvável. Tá? E assim, a gente é meio engraçado, porque algumas das decisões que a gente toma, a gente vai ver o resultado que elas tiveram só lá na frente. Então, quando aconteceu essa pandemia, infelizmente, cara, se a gente tivesse aberto aí franquias, lojas, a gente não sabe o que seria do Brasil, entendeu? Sim. Então, inclusive, depois da pandemia, a gente já tem 10 vezes mais de ressalvas antes de abrir um outro restaurante, seja em modelo de franquia ou de sócio-operador, sócio-investidor, né? E o negócio é não ter pressa. Muitas vezes a gente já ficou ansioso, agoniado, porque, 5 anos... Tá passando tempo, né? Tá passando. E a gente tem muitas pessoas nos procuram para abrir. Então a gente dorme e acorda pensando, estamos perdendo tempo ou não estamos perdendo tempo? Sim, exato. Então o cavalo tá passando encilhado ou não, né? Exato. Em algum momento, essa paciência tem que acabar. Tem que acabar. Mas a Alexa já amadureceu, já tá disposta. É isso que eu tô falando. Hoje eu me sinto confortável em abrir uma nova loja. Então, se a gente tem propostas aí, né, no ar, enfim, né? Opa! O sorriso soltou um spoiler aí já. Mas o sorriso hoje já dá. Onde vai ser a próxima loja do Brasilic? Pronto, vamos lá, descarrega essa. Vai sair amanhã no punch.com.br. Não, se fosse abrir o que a gente pode falar, que se a gente fosse abrir uma segunda unidade, com toda certeza não seria em Blumenau. Porque a Blumenau é uma cidade para uma unidade só. Né? E se a gente pudesse escolher um lugar, né, a gente gostaria de ir para São Paulo. Legal. Se a gente pudesse escolher. A gente acredita que se a gente tivesse o restaurante que a gente tem hoje, aqui em Blumenau, lá em São Paulo, talvez a chave já pudesse ter virado. Claro. Oscar Freire. Não, Paulista.
Não, Oscar Freire, cara. Não, Paulista. Pra brand... Eu concordo com Paulista. Paulista. Mas Eu Oscar concordo. Freire pra brand, pra brand, cara, Oscar Freire é pra nóis. Fechou? branding Pode, a gente branding deixa tu abrir um Oscar Se tu tiver se tu tiver um cheque aí, Rafael, eu te empresto uma caneta aqui, a gente já resolve as Freire. Brooklyn tá aí, Bibi, então. Faz Mas sentido, Oscar faz Freire, sentido. Eu fiquei tão feliz que eu tava lá no Oscar agora, 2 semanas atrás, e abriu a Live. Tá abrindo a Live, que é de Guaramirim, sabe? E pra brand. A Live Up? Eu não sei, ela vende leg. Não. Eu pensei que era Confundi, Live, eu acho que é Não, Live. confundi. Não, confundi. É Live? Eu acho que é Live. Então eu tá. não tenho nem ideia. Não vou me arriscar. É de Guaramirim? Putz, eu não sei agora. Pesquisa aí, por favor, se a Live é de Guaramirim. Mas eu sei que a menina é cliente nossa ali, que ela já foi coisar lá no Brasil, que já viu os stories dela. Tu fez uma afirmação, Guaramirim, né? Tu fez uma afirmação que me impactou. Talvez Blumenau deveria ter só um mercado. Tem 499 mil mercados. Por que Blumenau só uma Basilic? Por que tu acha isso? Cara, é porque assim... É o comportamento do consumidor? Não somente o comportamento do consumidor, mas a gente acredita que a nossa operação é uma operação bastante custosa. Para a gente conseguir entregar o que a gente entrega, não é barato. Né? Então, com o que a gente consegue vender com uma loja em Blumenau, é o limite. Assim, com 2 lojas, a gente acredita que não ia agregar muito faturamento. Dividiria, entendeu? Exatamente. Ia canibalizar. E com o nosso delivery, que a gente considera um dos melhores deliveries da cidade. Caraca. Porque a gente consegue entregar não só as refeições, mas a gente consegue entregar a qualidade do atendimento. Viaja que a gente tem bem na loja, o alimento. Vai Legal. bem, exatamente. A gente consegue quebrar essa barreira de trazer novos públicos através do delivery. Entendi. Sem precisar tu investir, que é o mesmo valor que eu abriria uma loja em Blumenau, eu posso abrir em Floripa, posso abrir em Balneário, em Itapema, Itajaí, São Paulo. E aí a ideia não é uma cozinha centralizada, é cada Basilic ser a sua cozinha. Vamos lá falar com a nossa engenheira de alimentos. Aí depende de quantas lojas, né? Eu Depende de acredito quantas que lojas. eu acho que até 5 lojas a gente consegue centralizar a cozinha. Aí depois da 5ª loja eu acho que fica muito custoso, porque além de equipamento tem questão de folha salarial, colaboradores. Isso, aí com exato. 5 lojas em 5 localidades diferentes, uma 6ª loja, a gente já teria capacidade logística de fazer uma descentralização de entregas, né? Ter uma cozinha central e a gente... Porque também tem muito do investimento do produto ultracongelado, aprender como transferir esse produto. Nosso produto ele é super perecível, né? 70% do nosso Vocês não têm público é ultracongelado, matéria-prima. Vocês é tudo fresh ali, tudo fresquinho. Fresco. Exatamente, tudo fresco. Tudo feito Aí no tem que dia, mudar praticamente o cardápio para poder fazer sentido essa jornada da cozinha central, né? Exatamente. E aí precisaria dos restaurantes um pouco mais próximos, senão também não faz nenhum sentido. A Não gasolina faz sentido. R$1.000 também não Não faz dá. sentido. O delivery continua sendo bicicletas? Como é que vocês funcionam? Hoje a nossa equipe ela tem 3 bikers e uma moto. A gente entendeu que o público que mora longe também gostava de comer salada, Sim. né? E aí a gente... Ainda mais com home office e tudo mais. Exatamente. E aí a gente aumentou o nosso raio de entrega e aí a gente tem uma moto na equipe. Mas a maioria das nossas entregas são feitas de bike. A gente chega assim, num janeiro bom, o biker ele costuma pedalar até 90 km no dia. Se num verão bom assim, ele pode pedalar até 90 km. Quantos quilos ele perde, será, por dia? Não, também? os caras eles são uma máquina, né? Eles são Não, uma eles são máquina. muito bacanas. Eles são do time? Eles fazem parte do time e é engraçado, cara, porque a gente segue eles nas redes sociais e o nosso restaurante ele funciona de segunda a sábado. E a gente tá lá vendo o story no domingo, estão pedalando também. Os caras gostam. Os caras Não é só pro trabalho, não. Não, é só pro trabalho. Eles são ciclistas, sabe? Eles não andam de bicicleta. A vida deles é a bike. Tudo gira em torno da bike. Então, o lazer deles é procurar rotas de bike. O dia deles, a mobilidade urbana, é bike. Aonde eles trabalham? Pedalando. Então, é um perfil de persona que ama o que faz e aí a gente identificou isso. Tu não tem um turnover ali? Como é que tu resolve Zero isso? turnover. É Zero porque turnover. aquela equipe que quando eu tô ali é sempre a mesma? Sempre a mesma. O nosso turnover é zero. Teve Inclusive, alguns, na né, equipe que nem interna. o Ney. Pô, o Ney, o que a gente mais gosta é quando um colaborador sai do Basilic para alçar voos maiores. Legal, legal. E é por isso que a gente trabalha também, porque a gente sabe que um restaurante, seja ele qual for, é muito difícil alguém fazer uma carreira. Então, às vezes, é um trampolim, bico, né? é um trampolim, É um trampolim. né? Então, pô, teve o Ney, que ele ficou anos com a gente lá, um cara já mais velho, com família, filhos, dele conseguiu um trabalho melhor, numa transportadora, carteira assinada, com
Os nossos barkers, eles são MEIs, né? Então eles são microempreendedores individuais. Legal. Coisa muito bom também que faz com que eles consigam pegar outras entregas em outros restaurantes. Né? Então tu falar, pô, eu sou biker do Brasilic, ele consegue entregar em qualquer outro restaurante da cidade, né? Então, questão de turnover é só quando eles realmente encontram uma posição melhor e é uma coisa que vocês também querem. Não gosto mais do Brasilic, não quero mais trabalhar. Isso acho que nunca aconteceu. Cara, né? a gente nunca teve. Nunca teve. Acho que no caso de vocês deve ter essa coisa de propósito também, né? Ou seja, quem está trabalhando lá sabe da filosofia de vocês, do espírito de vocês, estão lá também para colaborar com isso também, imagino eu. Sim, e eles sentem isso, tipo, não é fachada, sabe? Sim, a gente exatamente. tá ali todo dia vivendo isso, é verdade, sabe? E eu acho que vai também muito... A nosso método de gestão, a gente equaliza com o colaborador, né? Nós 3 somos jovens, tão quanto os nossos colaboradores, nascidos em Blumenau, como a maioria dos nossos colaboradores, estudantes de escola pública, como 100% dos nossos colaboradores. Então, a nossa conversa ela não difere entre gestão e operacional. É um papo muito próximo, amigável, próximo, muito aconchegante. Eu acredito que isso faz eles se sentirem muito mais dentro do negócio. E a gente compartilha tudo, tá? Eu costumo dizer, e eu estou pegando bem forte nisso, que agora a gente está flertando com alguns investidores aí para uma segunda loja. Eu reuni todos eles e falei, pessoal, eu quero que vocês sonhem com a gente. Se a gente abrir uma outra loja, quem vai querer morar na praia, quem vai querer trabalhar nessa outra loja são vocês. Então sonhem conosco, né? Eu acredito que todo mundo tem um papel ali dentro. Morar na praia, sentiu, né, Rafa? Né? Existem pessoas que trabalham na cozinha, os entregadores, mas cada um tem uma peça fundamental. Então a gente incentiva eles a sonharem com a gente. Sonhem também com uma loja do Brasilic na praia. Sonhem com essa possibilidade. Isso faz eles entrarem mais no time. Muito legal. Como é que vocês fazem? Vamos lá. Como é que você seleciona essa galera? Porque, tipo, hoje em dia, acho que talvez uma das maiores dificuldades que tem é mão de obra, né? Aí depois, mão de obra qualificada. Aí depois, mão de obra qualificada que trabalha no sábado. Tipo, vai diminuindo tanto o funil não é fácil, né? Tipo, principalmente, mais uma vez, quando a gente fala em restaurante, é difícil mão de obra para essa galera. E quando vocês falam com amor, vocês estão falando de um time que aparentemente é muito engajado. Onde é que vocês encontram essa galera? No LinkedIn, não? Cara, eu vou te dizer que eles procuram Brasilic. Eles procuram. Muitas pessoas procuram Brasilic, tá? Cara, e outra coisa que é até engraçado, né? Os colegas de setor que estão vendo a gente falar que o nosso turnover é quase 0, eles devem estar perguntando qual que é a receita do bolo, né? Porque dentro do ramo dos restaurantes, o turnover ele é lá em cima. Né? A rotatividade é muito geralmente é uma atividade de trampolim. Principalmente entre garçons, que é que vocês não têm também, né? Vocês não trabalham mas aí eu vou responder o porquê. Quando entrei no Brasilic, a gente não tinha como política a contratação por perfil profissional. Hoje, os contratados do Brasilic, ou eles são estudantes de gastronomia ou estudantes de nutrição. Então, a gente acaba afunilando a intenção de pessoas desse segmento a trabalhar na instituição junto conosco. E a gente só contrata por indicação. E a gente faz uma entrevista normal e sempre nessas duas áreas. Ou a pessoa estuda gastronomia ou a pessoa estuda nutrição. Temos salvos exceções de indicação de um colaborador que não faz gastronomia, não faz nutrição? Temos, já contratamos assim. Mas a política da empresa é contratar estudantes de gastronomia e estudantes de nutrição. Fazendo isso, a gente consegue mostrar para eles, desde o primeiro dia, de que o Brasilic é um trem e a gente está numa estação. Aproveitem do Brasilic o tempo que for para vocês aprenderem o que vocês querem para a vida de vocês. Então, desde o início, a gente já começa a fazer eles entender que o Brasilic não é o ponto final deles, é a primeira entrada. Então, quando a gente tem um colaborador que sai, geralmente a gente sempre tem um outro que está se formando em gastronomia entrando, querendo uma experiência nova. Segunda-feira a gente tem uma colaboradora nova que vai começar, estudante do IGA, para cozinheira profissional, e porque a gente teve uma colaboradora... negócio no Rossetti ali. A gente teve uma colaboradora que... Isso tem um case legal. A gente tem uma colaboradora que ela era secretária de um escritório de engenharia, estudava gastronomia. A gente deu a primeira oportunidade para ela de ela trabalhar numa cozinha, começou na linha de montagem, foi para auxiliar de cozinha. A gente não chama ela de chefe de cozinha no Brasilic, porque a gente não fez porque a gente não fez essa questão no papel, mas ela chegou a tocar a cozinha do Brasilic com todos os seus processos e hoje ela é chefe de cozinha de um outro restaurante de Blumenau. Legal. Então assim, a gente olha para esse case e a gente entendeu,
Não vamos procurar pessoas que querem percorrer sua vida profissional do Brasilic. Vamos pegar a juventude que quer um ambiente para iniciar, e é um ambiente com uma gestão flexível. Eu falo para eles, a gente tem uma liderança flexível, não é uma liderança autocrática, super compartilhada. Então a gente entrega para eles uma primeira visão de como é que é um restaurante. E aí depois o próximo trem que eles vão pegar é com eles. Cara, vocês têm uma dificuldade absurda. Primeiro, incrível. Pô, como é que vocês encontraram ele? Na realidade, eu acho que foi ele que encontrou vocês. Acho que legal, ele tem realmente essa paixão quando ele fala de algo que ele adotou. Né? De certa forma, foi algo que você adotou, já existia, estava lá, Exato. já tinha 3 aninhos, já estava até andando. Né? Mas vocês têm, cara, um dos maiores desafios que eu vejo. Assim, como é que vocês reproduzem esse amor? Né? Aí eu quero agora... Vai ter que testar, não adianta. Cara, Alexa, eu tenho deixa a Alexa falar antes. Tu já tem a resposta pronta. Tô sentindo que tem a Não, resposta eu não pronta. tenho a resposta Alexa, pronta. como reproduz esse amor? Olha, não sei. Não sei. Porque, vamos lá? Tem que ter gente disposta a isso. Exato, né? Acho que o principal exato. é isso. Né? O principal É perfil Pessoas. de pessoa, né? Exatamente. Não tem Exatamente. o Mas que fazer. um E esse, franqueado. eu vou te falar, esse é um dos nossos medos, por isso que a gente, demorou pra gente estar demorando Sim, pra abrir porque uma nova loja, é justamente por conta disso também. É super engraçado porque é uma unidade em Blumenau e ela já tem realmente essa... Acho que o consumidor tem essa percepção do Claro. que significa Claro. Brasilic, né? Comida saudável, sustentabilidade, relação com as pessoas, tudo isso. Acho que tudo isso está embutido no produto de vocês, está claro para quem consome. Aqueles né? bikers ali na frente o tempo E todo aí, entrando e se saindo. isso for quebrado numa segunda loja, numa terceira loja, que for, caramba, é um prejuízo gigantesco. Né? Eu Você acredito sabe, que a nossa juventude faz a gente se atentar em aspectos como, dentro de um restaurante, trazer ideia de cultura organizacional. Hoje, outra pauta que fica muito mais para empresas maiores, empresas de Geralmente escritório, tecnologia, fala muito sobre tecnologia cultura, né? fala muito sobre cultura organizacional. Nós somos um restaurante que serve salada que respira cultura organizacional. Oh, mas sabe Eu acho que que uma muito... empresa que respira essa cultura também, que você fala, é o Outback, cara. Eles têm a maneira como eles são treinados, os garçons, toda a equipe é treinada, tem um padrão. É justamente isso. Tipo, tanto é que você vai no Outback, o garçom vem, ele abaixa para conversar abaixa contigo. pra falar com você. Verdade. Tudo isso tá embutido São os artefatos nisso da aí. cultura organizacional. Então é uma questão da gente também conseguir reproduzir Sim. isso, né? E muita coisa que a gente fez, né, desde lá do início, do lance de chamar os clientes pelo nome, de fato entender que a gente está ali para servir eles, né, e não que eu só estou vendendo um produto, eles estão comprando e acabou. Não é essa a ideia, né? Eu acho que tudo isso vai ser replicado quando abrir uma segunda unidade. E o mais importante, e um dos motivos por a gente ter falado muitos nãos, é que a maioria das pessoas acreditam que é estalar o dedo, Que é abrir automático um o restaurante negócio, e é sabe? automático. E não, então tem que ser uma pessoa também que tenha pelo menos a vontade de fazer um negócio diferente. Todos nós já trabalhamos em empresas convencionais e a gente sabe que são poucos os empresários que tentam fazer um negócio diferente, onde tu de fato não pensa única e exclusivamente no teu lucro, mas tu pensa no teu trabalho e tu sabe que o lucro é consequência disso. Então a gente tenta com essa ótica levar isso para outras unidades. E uma das coisas que a gente fala, a gente jamais simplesmente lançaria uma franquia na mão de qualquer pessoa e vai lá, toca. Vocês nunca A vão ver segunda um loja vai outdoor ser o do Brasília Brasília que vai tocar. compre uma franquia. Nunca. Em A hipótese segunda loja alguma. do Brasília que nós que vamos operar. Porque hoje a gente tem certeza que os nossos colaboradores eles estão 100% qualificados para tocar a unidade de Blumenau. Sim. Então a terceira loja também é nós que vamos lá e vamos implantar. E a gente não precisa abrir 10 lojas, 20, não precisa ser o Luciano Hang que abre 100 lojas no ano. Verdade. Tem um- 35 anos para começar a abrir pra as 100, começar. tá? Tem um conceito legal que eu estava preparando para falar, e acho que essa parte da nossa conversa traz muito isso. Isso eu falo muito, e aí vai um insight também de entendimento a quem é do nosso ramo. Tem que entender que um restaurante ele é esses 3 pilares que eu vou dizer para vocês. Gastronomia, atendimento e ambiente. Se teu ambiente é barulhento, teu cliente não volta, ele não consegue ter um bom Por isso que eu diálogo. odeio shopping. Se a música é alta, ele não consegue conversar bem, ele não vai voltar, o teu ambiente é barulhento. Agora o teu ambiente é muito bom, mas o teu atendimento deixa a desejar. E a comida também é boa. Ele não vai voltar porque o atendimento deixou a desejar. Agora, o teu ambiente é muito bom, o atendimento também é excelente, mas a gastronomia deixa a desejar. Ele não vai voltar porque a comida não o agradou. Então, a pessoa que ela abre um restaurante, e isso também é uma resposta, como vocês perguntam, o porquê que o Brasilic tem tanto apreço dos clientes? A gente se preocupa com esses 3 pilares. Então, o nosso ambiente é um ambiente colorido com as cores da marca, é um ambiente com uma música
num volume cujo qual os clientes conseguem conversar. É num calçadão onde as pessoas conseguem pegar um sol nas costas no intervalo. Então, a questão ambiente está muito bem entregue. O nosso atendimento ele é muito aconchegante, a gente chama as pessoas pelo nome. A gente já está há 6 anos chamando as pessoas pelo nome. Os nossos clientes chegam lá, a gente conhece os clientes, então eles não precisam mais falar o nome, eles fazem parte do restaurante. Então, a gente entrega o pilar atendimento. E a questão gastronomia, né, a gente tem dentro da nossa sociedade uma chefe de cozinha. Então, isso entrega para a gente uma possibilidade de oxigenação de cardápio muito grande. Então, a gente entrega esses 3 pilares e o cliente ele percebe que a gente entrega um conglomerado de pilares para ele que vão resultar no restaurante, que no caso do Brasilic. É imperceptível, mas cria essa dinâmica de super experiência. E os colaboradores vivem isso, tá? Eles sabem da questão ambiente, atendimento e a gastronomia. Então, esse é até um direcionador da postura do colaborador. Né? Então, a gente acaba direcionando o nosso colaborador a ele entender o que a gente espera dele. O que a gente espera de um colaborador? Que preze pelo ambiente, que seja simpático no atendimento e que preze pela comida que a gente serve. A cultura opera o intangível, né? Vamos lá, essa é a nossa cultura, determinada coisa acontece, ele vai pensar através da cultura o que fazer. Né? Seja um lanche que cai no chão, seja, né, um cliente insatisfeito, como abordar. Então, acho que a cultura realmente resolve essa situação que vocês estão falando. Antes de fazer as perguntas, que eu sei que deve estar agoniado para isso, e o Matheus falou em cardápio, né? E vocês falaram que vão mudar agora o cardápio, né? Nas próximas semanas, provavelmente quando for ao ar, talvez já tenha um novo cardápio. Como é que faz um novo cardápio e por que tem que fazer esse cardápio? Ou seja, o que provoca essa mudança e como é feita essa mudança? Como é escolhido esse cardápio? Tipo assim, na primeira vez que a gente abriu a loja e tal, era um cardápio. Ele era um cardápio pequeno, né? E ele deu muito certo. E daí você vai vendo através dos clientes o que eles procuram num cardápio. Na verdade, é o cliente que vai dizer para ti, entendeu? E você vai ter que analisar isso. A mudança mais extrema que a gente fez foi nessa mudança também de ambiente, né? Que a gente construiu tudo do zero de novo. Esse foi o extremo, assim. Foi a primeira vez que a gente mudou totalmente o cardápio. E a partir daquele momento, como a gente sabe que aquele cardápio dá certo, hoje em dia eu já não mudo mais 100% o cardápio, eu nem posso fazer isso. Imagina o McDonald's mudar 100% o cardápio dele. Como, né? Isso não existe, vai deixar de vender Big Mac. Exato. A gente tem os nossos produtos ali que são Brasilic mesmo, não tem como tirar, mas aí a gente vai tirando algum que vende um pouco menos, bota uma novidade, né? Então é mais nesse sentido mesmo, sabe? A gente olha muito para os números. Sim, imagino. Se tu quer contar o case da evolução, conta o case que a gente ficou 5 anos vendendo salada e o wrap hoje é o que mais vende, a gente vai trocar pensando no wrap. E também adiciona qual é o percentual do açaí hoje, que era para ser o carro-chefe. O açaí na curva ABC, ele é o D. Ele é o D. É salada. Agora, então, até o momento, teoria, cara, não fez nem sentido ser uma casa de açaí. Inclusive, o meu irmão, que é o cara que desde o início, um dos motivos por o Brasilic também ainda está vivo até hoje, é porque o meu irmão, que é engenheiro químico, ele desde o início, ele é o cara que cuida e conversa com os números. E por causa disso, a gente teve sucesso em todas as tomadas de decisão. Essa super reforma que a gente fez, antes de reformar, o Peter ele fez todas as projeções de quanto é que a gente investiria, quanto é que a gente só errou um pouquinho no investimento que a gente investiu, como sempre. Normal, isso o dobro que era para investir. Mas o faturamento que ele previu, eu ia chamar teu irmão para ser sócio. Bateu na Não, sério, o faturamento que ele estimou que a gente fosse alcançar com as reformas, ele deu batata, assim, tipo, 0,5% deu de diferença, Poxa, entendeu? Caraca. Então, por conta disso também, é muito importante falar que a gente está vivo até hoje. Então, quando o cara abre uma empresa, não é só produto, só marketing. Tu tem que ter alguém para cuidar e conversar com os números também, porque os números que vão dizer o que a gente tem que fazer ou não. A gente, às vezes, acha que é o que eu quero. Eu não gosto de muita coisa que tem lá no cardápio, mas não é o que eu quero, é o que o número fala para mim. Claro. Né? E esse case que o Matheus comentou é que até esse ano, até 2021, o nosso produto que mais vendia sempre foi salada. Inclusive, o meu irmão, há uns 3, 4 anos, ele fala, cara, tira o açaí fora do cardápio. Imagina o Brasilic sem açaí. A gente sempre fala, né? Isso é meio bizarro, E pelo meu irmão, ele fala assim, cara, tira fora. O Brasilic deveria ser só salada e suco. E acabou. Porque é o A e o B ali e deu. Entendeu? E daí, mas não, enfim, até hoje não tiramos. E o açaí representa,
tem um valor não só monetário para a empresa, né? Mas complementa o cardápio. Exato, complementa. Pô, bastante. Verão, sol e tal. Mas hoje, em 2021, agora o wrap, ele é o produto que mais está vendendo. Está na curva A e passou a salada. Né? E nos últimos 5 anos, a salada sempre foi o mais vendido. Em segundo lugar, depois que entrou os wraps, né, que no começo não tinha os wraps, sempre foi salada, suco e açaí. Daí quando entrou o wrap, salada, sanduíche e suco, e o açaí e o suco sempre brigando ali pela posição C. Tanto ali. é que uma das mudanças nesse cardápio agora que vai entrar é justamente a opção do cliente poder montar o seu próprio wrap, né? Bacana. Massa. Ter essa flexibilidade aí. Uma coisa que a gente vê muito lá fora, e às vezes eu não vejo muito aqui, são aqueles produtos sazonais. Né? Então, sei lá, agora vai ter aquele frappé durante, sei lá, 22 dias. A gente tem os cremes. Tem isso. Os cremes no inverno. Os cremes no Mas inverno. questão de frutas, né? A gente até De frutas a gente conversou sobre isso. Eles me questionaram, por que não tem isso no Brasilic, né? Mas é que a gente vive num país tropical, gente. Sabe? A gente tem essa sorte de viver num país tropical que tem frutas o ano inteiro. Sabe? Então não tem necessidade de fazer isso como os Estados Unidos faz. Sim. Eles têm as estações certinhas, então é óbvio que a sazonalidade deles vai ser diferente daqui, né? Então é basicamente por isso. Assim. Essa questão dos cremes, ela também é um case interessante de análise de dados. A gente entende que no inverno as pessoas tendem a procurar refeições mais quentes, né? E a gente vende salada, a gente entende que o nosso produto ele é mais frio do que quente. Então como a gente compensa o gap? A gente meio que se distancia das saladas. A gente se aproxima do fundi, a gente se aproxima do o animal que é algo mais gordo, né? Exato. Para poder hibernar. Exatamente, né? E aí a gente cobre esse gap lançando os nossos cremes. Então, assim, por que eu achei interessante o Nicolas fazer um insight do case? Porque a gente conversa com os nossos números para tomar a decisão do cardápio, né? Como você perguntou. Fundi aí. Sabe aquela de qualquer jeito, né? Então assim, mas como é que a gente troca um cardápio? Vamos analisar o que mais está vendendo e analisando a gente vê que a gente não vende mais a salada como primeiro vende no wrap. O que a chefe entende? Que ela precisa focar num incremento maior na área dos sanduíches, dos wraps. Tanto é que agora a gente vai lançar um monte de seu wrap. Acreditamos que vai conquistar aí a barriguinha dos blumenauenses. E o bolso também é importante. Só uma coisa ali que o Matheus falou, né, dos 3 pilares do restaurante. Isso é bom a gente falar até mesmo para outros empreendedores que possam estar ouvindo. Um quarto pilar que é muito importante mesmo, isso foi algo que o Brasilic sempre fez, é estar presente na comunidade. Boa. As empresas, elas não estão nem aí para a comunidade, elas entendem que elas não precisam ter um papel social, mas as empresas precisam ter. A partir do momento que tu se dispõe a abrir um negócio e colocar um local físico ali para atender as pessoas, tu tá ali naquele ecossistema e tu tem que estar presente ali na vida das pessoas, não somente vendendo um produto, mas levantando a tua bandeira e fazendo com que os teus clientes saibam que ao comprar o teu produto ou o teu serviço, eles estão contribuindo para algo que eles acreditam também. Então isso também é fundamental. Então a gente acredita também que um dos motivos que quando a gente conseguir abrir outras lojas, que a gente vai conseguir ter esse mesmo sucesso, esse amor que tu falou, é estando presente na comunidade. Porque só assim, porque senão tu fica lá no teu mundinho do teu negócio e às vezes tu esquece da vida real, né? Que é muito diferente, né? Isso acho que é o tempero que cria a fidelidade do cliente. A gente tem muitos clientes que são embaixadores da nossa marca, né? Tem um fatídico comentário, eu gosto de usar o fatídico, numa campanha que a gente fez, que a gente começou a olhar para trás, nos comentários que as pessoas faziam, né, nas nossas fotos, a gente teve um comentário, eu não lembro qual que é a cliente, talvez o Nicolas vai lembrar. Uma vida sem o Brasilic não merece ser vivida. Caraca. É forte. Caraca. É forte. É forte tu olhar para o teu restaurante e tu ver que a gente desperta esse tipo de sentimento nos clientes. Sim. E eu acredito muito que é dessa forma como a gente conversa com a comunidade. Eu vou ter que encerrar com vocês, porque eu preciso fazer as 4 perguntinhas, e elas são dramáticas e difíceis. Tu vai fazer as 4 para cada um? É rápido, vocês vão ter que ser rápido. Tá tipo o Jô Soares. Não, é Marília Gabriela. Maria Gabriela. Em uma palavra. Em uma palavra. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Matheus. Pandemia. Pandemia? Maior dificuldade. Separar irmãos e sócios. Aliás, deixa eu fazer convivência ali. Boa. Mas é isso que eu ia dizer, sócios, irmãos e namorados, né? Eu sou o único de fora, tá? Sou o único de fora. Eu sou o vizinho, literalmente. E vocês conseguiram separar isso? Por Conseguimos um bom tempo, porque não. estamos juntos até hoje. Não foi bem Não, separada. por um bom tempo não. Foi o por caos. um bom tempo não. A gente foi não pensa só, a gente morava todo mundo na mesma casa. Superou. Aprendeu. Não, a gente superou. Que tinha que fazer assim. Não soltem as mãos. A gente vai superar isso daqui. Superou, foi basicamente isso. Que bacana. Porque não tem como correr, né?
Verdade. Não tem. Qual é a tua então maior depois a gente dificuldade? senta, vocês me ajudam maior a superar. dificuldade, Então. eu acho que foi esse relacionamento. Também. Comunicação, essas coisas. Nós três, a gente conversava pouco, né? Sim. A gente morava na mesma casa Porque era muita coisa, era muita informação, todo dia vendia mais, entendeu? Eu lembro que na segunda semana do Brasilic, a gente tinha que fechar 4 horas da tarde, porque não tinha mais insumo para vender. Não tinha capacidade de armazenamento. Muito rápido, sabe? Então, lidar com tudo isso, os relacionamentos, enfim, foi essa a dificuldade. Eu acho que inconscientemente isso não foi projetado, mas a minha vinda de fora acabou contribuindo porque era uma visão fora da realidade familiar. Sim. A realidade familiar, ela, se não souber ser bem jogada, ela pode prejudicar bastante. Se souber, prejudica. Porque se não souber, aí mesmo é o caos. E aí, assim, o namorado bota a culpa no Matheus. Pronto. Bom. O culpado é ele. A culpa foi minha, a família continua almoçando no domingo e tá tudo certo. Exatamente. Se fosse empreender algo totalmente diferente no que seria, não vem falar que se o Brasilic até a morte, porque se fosse, sei lá, uma oficina mecânica... Não pode mais abrir não pode Brasilic. falar Não pode mais abrir. Cara, eu investiria no futebol. Eu Futebol? gosto de. Eu não sei, cara. Tinha uma casa de apostas. Não, cara, não sei. jogadores. Eu compraria um clube de futebol e tentaria chegar na Série A. Caraca, o Beck tá pra vender, eu acho, tá? Mas o Beck tá muito endividado. Talvez a gente compraria alguma coisa mais em dia. Mas eu investiria. Eu tenho uma parada que a gente tem que investir no que a gente ama, cara. Eu não sei porque eu gosto muito de futebol. Ele falou pra gente comprar o Grêmio. Hoje ele falou pra gente Eu comprar o falei Grêmio. pra ti isso hoje, não eu falei? acredito nisso. Eu acho que o futebol no Brasil, bem administrado, acabou. E outra, game over pra qualquer outro futebol no Brasil hoje é associação. As pessoas que começarem a entender que clubes de futebol são empresas, Assim. Meu. podem colher frutos lá na frente. Sempre foi essa dificuldade. Vamos lá. Nicolas. Se fosse empreender... Cara, eu acho que eu seguiria na minha carreira solo como projetista de tubulação, que é a profissão que eu tenho já. E não iria abrir, eu não tenho a mínima vontade de abrir outra empresa, se não fosse o Brasilic, não abriria outro negócio, com o que eu sei agora, como é foda abrir um negócio. Eu seguiria como profissional autônomo na área de engenharia, tentaria pegar trabalhos fora do Brasil para me esquematizar por fora daí. Eu acho que seria fotografia de alimentos. Resposta, tá? Só pra ficar Fotografia, claro. tá ali, né, na realidade. né? É que eu sou chefe, eu sou formada como chefe Porque de as cozinha, chefes não que tem eu- muito por onde eu fugir. Muitas chefes que eu conheço trabalham também com Na fotografia. verdade, eu porque- trabalharia com Punch é qualquer apaixonado. coisa relacionada a alimento, a gastronomia em si, sabe? Mas eu acho que fotografia de alimentos é algo que tem meu coração, assim. Bacana. Quem tira as fotos hoje é você? Não, é o Rian, que ele é o irmão do Nicolas. Quantos irmãos irmão? Faz o quê? Eu tenho 4 irmãos, só Seu que pai não trabalha? o Rian é uma peça muito importante no Brasilic, que ele é o meu irmão mais novo, e ele tá desde o primeiro dia do Brasilic, é o primeiro emprego dele, ele foi o nosso primeiro colaborador. E ele tá lá ainda? E hoje ele é o designer Hoje do ele tá lá. Brasilic. Que legal. Então ele passou por todo esse Por isso que momento vocês da loja. brigam, porque toda a família lá dentro, É caralho. todo mundo. Não, mas na verdade o Rian é a pessoa mais, acho que certa que tinha ela de todo mundo, mais assim, ó, certinho. focado. Aquele piada, da aula. Quem você admira ou quem foi um mentor? Alexa primeiro. Como que é? Quem você admira ou foi um mentor? Ai, meu Deus. Não, pula, não sei. Nicolas. Nicolas. Cara, eu considero os meus chefes na engenharia também, a galera que... Porque o Brasilic só existe hoje por conta desse meu trabalho da engenharia. E há 6 anos que existe um Brasilic e eu continuo trabalhando lá, graças à liberdade que eles me dão. Legal. Então eu aprendi muito, eu falo muito do que o Alessandro, né? O Essa Alessandro, empresa? a Plus Joe? Engenharia, exato. Gente boa demais O ele, Joe, né? o Joe é muito Muito gente gente boa. boa, muito gente Então, todas as vezes que ele me ajudou... Conheço ele pouco, e- cara, mas ele é gente boa demais. ele é o máximo, cara. Ele tem uma forma de lidar com as pessoas também totalmente diferenciada. Eu acredito que daí o meu irmão também, o Peter, e o Alessandro Oliveira ali da Plus Engenharia seriam os meus mentores. Matheus. Cara, eu tenho um mentor que ele também, eu achei que poderia ser a tua resposta, mas eu tenho contato com ele há mais anos, né? Que é um empreendedor blumenauense, o nome dele é Gerson Damasio. Ele é do grupo FW, Feel Clean, não sei se vocês conhecem, Lenços Umedecidos. Ele é nosso vizinho também e a gente... Ó, 2 nomes pra chamar, tá? É verdade. Ele daria um Não, baita daí, podcast, tá? O Gerson e o filho empresa dele, que trabalha junto foi com ele, o João vendida agora, Damasio, né? é uma boa dupla para vir aqui, vocês iam extrair excelentes verdade. conteúdos deles. Um baita história. E ele sempre foi o cara de que sempre se colocou à disposição Legal. de projetar com a gente, talvez, situações que a gente fosse encontrar. Já muitas vezes no Brasilic. E na época que eu estava na faculdade também, eu participava no movimento estudantil, ele ia até a faculdade para conversar com os nossos alunos, né, a questão, os nossos colegas. Então, se eu tivesse que te dizer Legal. um mentor, seria o Gerson. Alexa.
Não vai fugir, Alexa. Não vou fugir, né? É que eu não queria citar um nome, assim, de uma pessoa que fosse Cita muito 10. distante de mim, sabe? Tipo, uma pessoa que eu não conheço, mas Sim. admiro de longe. Então, sei lá, eu não queria falar esse tipo de pessoa, mas, assim, do meu convívio são os meus sócios, eu admiro os meus sócios. Ah, É verdade, porque caralho, eu não esperava essa, hein? são as pessoas mais próximas de mim, assim, Eu sabe? pago E café eu acho hoje. que é isso, Legal, eu acho que a parabéns. gente só tá junto mesmo até hoje, Que bom, assim, né? pela admiração. Exatamente. E eu tenho certeza Mas com que eles certeza. também têm por cada um, né? Meu, Então. Com E eu acho que é certeza. engraçado, porque vocês têm perfis diferentes. Temos. assim, percebe? Totalmente Bastante, diferentes. Então vocês se complementam muito bem, né? isso. Ou seja, cada um tem seu papel dentro da instituição e vocês reconhecem isso, né? Isso. Tipo, ele não tem que ser igual a mim, ele não tem que pensar igual ao que eu penso, e pelo contrário, ele tem que complementar o que eu estou pensando. Né? E respeitar isso é difícil. Né? E quando vocês conseguem fazer isso, isso é muito bacana. E encaixar isso não é fácil. Né? Legal. Exatamente. Vamos lá. E se Última. você se encontrasse com 19 Putz, anos? mas é todo mundo novinho, cara. Foi ontem, antes de ontem, com 19 anos. Se o Matheus se encontrasse com 19 anos, com o Matheus você de diria pro 19 Matheus? anos, onde é que estava o Matheus de 19 anos? O Matheus, de 19 anos, ele estava trabalhando no caixa da Unicred. O que tu falarias para aquele caixa? Aproveita a oportunidade que tu está tendo de trabalhar na instituição financeira e comece a estudar tecnologia mais cedo. Eu comecei a estudar tecnologia esse ano, assim, profundo. Eu acredito que eu teria falado para o Matheus de 19 anos continuar na oportunidade que ele tinha de crescer numa instituição financeira, mas se atentar mais à tecnologia. E tu estás estudando para aplicar no Brasil ou estás pensando em investir em outra? A gente encontrou no Brasil que pós-pandemia situações de determinados momentos de o delivery faturar até 60%, 70% do faturamento e a loja 30%, 40%. Aí me deu um estalo. Eu pensei, pô, se o nosso canal de venda for mais digital, mais tecnologia do que presencial, é interessante se atualizar sobre questões de tecnologia. Aí hoje eu estudo bastante a questão da tecnologia. Nicolas. Sei lá, não abrir um restaurante com 2 andares. Não fazia a cozinha no segundo andar. Deixa eu ver. Cozinha é no segundo ainda? Ai, No sim. segundo andar. Aham. Cara, no começo. E tem aqueles passa... E é uma escada aquele caracol? Não tem, horrível. caixa de feira nas Desce a costas. escada, sobe de Escada novo. caracol. Tem que ter elevador, né? Ah, Não não tem. tem. Não elevador? tem? Não tem Um elevador. elevadorzinho para comida, para alimento? Não. Nada. Escada, Porque eu lembro- escada engraçado, caracol. Agora eu lembrei que a minha Mas irmã... é a cozinha de É ginástica pré-preparo laboral, ali em gente. Desce e cima, sobe a né? escada. A cozinha ali embaixo é a cozinha de finalização. Sim, então tudo que tá ali exatamente. embaixo tá já certinho. Mas eu lembro, a minha irmã teve uma pastelaria em Blumenau. Os mais velhos vão lembrar, a pastelaria Avenida, que ficava na Caraca, eu Beira lembro Rio. esse nome. Não, era famosíssima na época. E também era minúsculo o lugar e lá em cima era o preparo. Era uma escada íngreme. Sabe aqueles Aquelas degrau que não em cabe cima o de pé. degrau? É. Aham. Sim. Mas tinha um elevadorzinho que, putz, era a melhor coisa Cara, é que tinha, tanta né? caixa. Meu, lá no começo a gente ia na feira, né? Eu, né, Nicolas, eu ia com o Unozinho, enchia, cara, o Uno tinha fruta de cima até embaixo. Meu Deus. Então não adianta ter elevador. Sim. Era tipo 4 melancia, 5 caixas cheias de laranja, não abacaxi e vai embora. Então, acho que é isso. Não abrir um restaurante com 2 andares. 2 andares. Uma escada caracol. Alexa, ficou pra ti a última resposta. Ai, eu acho 19 que eu anos diria... estava na universidade, né? Tava. Eu fazia 1 ano para me formar. Ainda faltava 1 ano para me formar. Eu diria para ter mais experiência, trabalhar em outros lugares, mais estudar um pouco mais antes de abrir um negócio. Só que ao mesmo tempo eu não me arrependo. Então, Sim. Mas tu Né? sentes falta dessa Sinto, experiência? Aquele Sim. início mais maduro, às isso, vezes, né? exato. aham. Entendi. Cara, Bacana obrigado demais. demais. Papo foi Pô, a gente excelente. que agradece o Infelizmente convite. é rápido demais, 50 minutos a gente tem para poder bater um papo e tentar Uma contar hora. um pouquinho, um pedacinho, uma lágrima dessa história aí que só começou, né? Uma empresa de 6 anos, Super só começou. recente, Quer dizer, já passou o abismo, 2, 3 anos é um abismo, até absurdo, mas vocês já estão há 6 anos e está começando E pensando em crescer, né? Isso que é bacana. Exatamente. E prontos para crescer. Pronto Acho pra que isso que é crescer. mais bacana ainda. né? maduros para isso. Exatamente. Obrigado, Pancho, demais aí pro Obrigado a bate-papo vocês. incrível. Obrigado, Rafa. Obrigado, Matheus, Nicolas, Alexa. Foi muito legal realmente ouvir a história de vocês. Espero que tenha inspirado você também que está acompanhando esse papo de mais de 1 hora. Mais de 1 hora não, né? 1 hora. Meu 57. Deus, 57. 1 hora, 57 minutos. Gente, obrigado então. Obrigado a você que acompanhou até agora. Não se esqueça, inscreva-se no canal Real Rafa Silva. Acione a sineta para saber quando tem outra entrevista no ar. E siga também Antes Tarde do que Nunca no Spotify. Tamo Grande junto. Abraço. show, Até obrigado. mais. Valeu.